olá para você que acompanha a programação da revista Cenário pelas redes sociais e também pelo site. Cenário Entrevista recebe hoje uma pessoa muito interessante. Ele tem só 20 anos. Ele foi eleito vereador de Manaus com mais de 7.000 votos, 7.537 votos, sendo o quinto mais votado do pleito. Ele é empresário, ativista social, presidente da Juventude Estadual do Podemos, fã de rock, entusiasta das startups e teve como compromisso de campanha modernizar os serviços públicos, trabalhar bastante a tecnologia. E um dos compromissos dele, que começou a ser cumprido antes mesmo da posse, é chamado de Projeto Galho Forte, que foi plantar uma árvore por cada voto de confiança. Eu estou falando dele, Amon Mandel Filho, de 20 anos, vereador de Manaus. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado a toda a equipe que nos acompanha nesse momento e muito obrigado a todos que nos acompanham também de casa nesse momento. Então, para começar a nossa conversa, eu quero saber, foram plantadas todas essas árvores? Porque é muita árvore, né? Sim, com certeza são muitas árvores e nós queremos mais do que plantar. Na verdade, nós queremos ajudar a resolver um problema que há décadas se prolonga na cidade de Manaus, que é o problema da arborização. Manaus é uma das 10 cidades menos arborizadas do Brasil, embora esteja no meio da floresta amazônica. E simplesmente plantar é inócuo. Tá? Nós precisamos cuidar das árvores e planejar o plantio. Para isso, eu montei uma comissão ambiental com 35 voluntários e crescendo, fora os voluntários para o plantio em si. Tá? E nós estamos fazendo um mapeamento das ilhas de calor de Manaus, da forma com que nós devemos plantar. Nós estamos escrevendo um manual ali para os nossos voluntários e tudo mais. Então, nós começamos a plantar antes mesmo da posse, ali foram em torno de 200 a 250 árvores, e continuamos. As ações de plantio foram suspensas agora por causa dos decretos do prefeito e do governador, que proíbem ali a circulação. Agora a gente está começando a flexibilizar, né? E pretendemos voltar também. Eu estou montando um viveiro para a produção de mudas, mais de um viveiro, na verdade, com alguns voluntários e é um compromisso para 4 anos que eu pretendo cumprir em bem menos tempo do que isso. E essas árvores, essas mudas, são de que árvores? Bom, são de espécies diversas, porque eu não posso plantar de uma espécie só para não causar um desequilíbrio ecológico, senão plantando 7.537 árvores de uma só espécie, a gente acabaria prejudicando mais o meio ambiente do que ajudando, justamente por causa dessa questão do desequilíbrio ecológico. Agora o senhor vem de uma geração muito novinha, né? Tem apenas 20 anos e, como vereador de primeiro mandato, veio e encontrou já toda uma tradição, todo já um modelo, né, de atuação. Como é que o senhor conseguiu, como é que o senhor está se adaptando a esse novo momento? Bom, Charles Darwin já dizia que quem não se adapta morre, é a seleção natural. Então eu leio, aprendo, escuto a experiência das pessoas e tento me adaptar a todo esse cenário. Eu costumo dizer que a política vai mais do que... a política vai além de se candidatar e ser filiado a algum partido. Então, eu já fazia política. Eu já era voluntário na Fundação Wikimedia, no movimento Wikimedia, na verdade. Já era voluntário lá na United Nations Volunteers, faço parte da pool de voluntários, é uma das agências da ONU, a UNV. E, bom, eu acho que, modéstia à parte, eu não estou encontrando tantas dificuldades quanto esperava encontrar. Nesse momento de pandemia, a população ela não pode ir à Câmara Municipal reivindicar os seus direitos, pedir ajuda. Como é que o senhor está conseguindo passar esse momento? Como é que o senhor está conseguindo atender principalmente os seus eleitores? Bom, se você se lembrar, na entrevista que eu dei aqui mesmo na revista Cenário, eu toquei nisso lá na época das eleições. A gente previu esse cenário e eu estou usando a tecnologia para atender as pessoas. Na verdade, eu acho que com o algoritmo, com o sistema que eu programei junto com os meus assessores, a gente consegue atender muito mais pessoas do que a gente conseguiria se fosse só presencialmente. Vou mostrar aqui, meu celular não está aqui, mas mostro depois aqui um sistema que nós montamos com um aplicativo chamado Trello. O Trello é um aplicativo de gestão de tarefas que nós personalizamos, montamos ali alguns algoritmos, alguns bots,
que direcionam todas as demandas que nós recebemos para as redes sociais diretamente para um painel. Com isso, a gente já conseguiu, nos últimos 15 dias, receber e encaminhar mais de 200 demandas. E a tecnologia ela é bem presente no seu mandato, né? Me conta como é que foi essa questão que o senhor descobriu uma grande, não quero dizer falcatrua, mas na questão lá da vacinação. Me conta isso com um pouco mais de detalhe. Bom, vamos lá. Eu fui o primeiro aqui em Manaus, o primeiro parlamentar, a denunciar e repassar as informações às outras autoridades no que diz respeito a essa questão dos fura-filas da vacina. Tá? Eu recebi centenas e centenas de mensagens de pessoas reclamando, por exemplo, pessoas que diziam, olha, meu nome está na lista e eu não me vacinei. Pessoas que perguntaram, olha, quem é essa pessoa com um nome estranho aqui? E tudo mais. Então, a partir dessas denúncias, eu me reuni com centenas de voluntários. Nosso mandato é participativo e é isso que eu quero dizer. Eu acho que, embora eu não tenha o apoio direto do prefeito e de outros vereadores, justamente por causa dessa abordagem que eu tenho, um mandato aliado à vontade popular, aliado ao povo, é muito mais forte. Então, ali com as nossas centenas de voluntários, nós fizemos um pente fino na vacina e ali eu descobri 1.513 CPFs errados. E quando eu digo errados, não são erros de digitação. São CPFs que não têm como serem reais, sabe? São CPFs falsos, são CPFs com mais ou menos do que o número de dígitos que um CPF tem. E, ao menos naquela época, 1.513 CPFs representava em torno de 60%, 70% de toda a lista de vacinados. É difícil acreditar que 60% da lista foi só erro de digitação. Então, e os nomes bem mirabolantes, bem difíceis, bem complicados. Nomes mirabolantes até não. Nomes mirabolantes eu encontrei mais na lista do Auxílio Manauara. Ah, foi no Auxílio Manauara. No fura-fila foi diferente. No fura-fila a questão foram os dados mesmo, realmente né? inválidos, CPFs que não existem. E essa questão aí do Auxílio Manauara? Movimentou, veio uma tropa para lhe ajudar. Me conta como é que foi isso. Olha, eu posso te dizer que nos próximos dias nós vamos ter algumas revelações, tá? Relacionadas justamente a esse Auxílio Manauara. Eu tenho recebido muitas denúncias lá na ouvidoria da Câmara, eu sou o ouvidor geral da Câmara Municipal, e lá nas nossas redes sociais também. Isso é bem participativo do povo. Agora me conta uma coisa, o que motivou o senhor a entrar com um pedido para evitar que o Enem ocorresse aqui em Manaus? Bom, eu procuro representar as pessoas que mais se identificam comigo. E o público que mais se identifica, de forma geral, lá nas redes sociais, é justamente o público jovem. Eu sou jovem. E eu sempre disse, eu quero levar a inquietação da juventude e atrelar ou juntar com a boa política. A boa política é a política que traz bons resultados para a população. E, naquele momento, a realização do Enem não era uma boa política. Era uma péssima política. Uma política que traria ali uma quantidade enorme de doentes, uma quantidade enorme de pessoas que poderiam até morrer, sabe? Ia ser uma devassa em Manaus. Foi na mesma semana em que nós tivemos o colapso da rede de saúde do estado, com a falta de oxigênio e tudo mais, então eu acho que naquele momento não era o certo. Isso me motivou a agir, eu percebi que estava todo mundo caladinho, sabe? Então, junto com as pessoas novamente, junto com a população e com as pessoas que denunciaram, eu me reuni, comecei a traçar algumas estratégias e entrei na justiça. Então, conseguimos e adiamos o Enem. O senhor foi o primeiro vereador a denunciar os 40% do IPTU de Manaus. Por Sim. que isso? Vamos lá. Esse aumento de 40% veio de uma lei de 2019 que não pôde entrar em vigor em 2020 por causa de uma coisa chamada noventena. Tá? E por isso entrou em vigor agora em 2021. No entanto, no dia 19 de janeiro de 2021, o prefeito Davi Almeida fez um decreto regulamentando esse aumento. Ou seja, o prefeito sabia desse aumento e não só não revogou, como regulamentou o aumento e fingiu que não sabia posteriormente. Eu denunciei, fui o primeiro parlamentar a levar isso a público e a prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação e por meio de declarações do próprio prefeito,
disse que até segunda-feira ia revogar, ia enviar o projeto revogando a mensagem do prefeito. Só quem pode fazer isso, diga-se de passagem, é o prefeito, porque a mudança desse imposto, dessa taxa, aqui ainda no ano de 2021, acarretaria em mudanças no orçamento. E pelo artigo 59 da Lei Orgânica do Município, só quem pode tratar de matérias orçamentárias é o prefeito. Isso vem lá da Constituição Federal, se reflete na estadual e está presente ali na Lei Orgânica também. Gente, eu estou conversando com o vereador Amon Mandel. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Hora Cenário. Jornalismo profissional com credibilidade, dinâmico e direto. As notícias que foram destaques no Amazonas, no Brasil e no mundo. O tempo certo da informação para fechar o seu dia. Acesse revistacenarium.com.br. A informação em tempo real, rápido, direto, conciso. Cenário em minuto. Todos os dias. Acesse www.revistacenarium.com.br. Voltamos com o Cenário Entrevista e hoje nós estamos conversando com o Amon Mandel, vereador e ouvidor-geral mais jovem da história da Câmara Municipal de Manaus. Vereador, qual o seu primeiro projeto de lei? Bom, o meu primeiro projeto de lei foi para a criação da primeira Biblioteca Pública Virtual Municipal de Manaus, levando ali aquela ideologia de modernizar os serviços públicos. Eu pensei que, justamente num tempo de pandemia, falta uma ferramenta para que as pessoas tenham o livre acesso ao conhecimento. Nós temos muitos livros em domínio público, temos muitos livros também digitalizados que são utilizados na rede municipal de ensino. Então, o projeto vem aí para instituir a criação de uma plataforma para que tanto os alunos quanto os professores possam acessar isso aí na palma das suas mãos. Além disso, eu pretendo direcionar ali algumas emendas parlamentares, algumas emendas impositivas ao orçamento, né, para que nós tenhamos computadores exclusivos nas bibliotecas das escolas municipais para o acesso à biblioteca virtual. Quem foi o professor Francisco Calheiros? O professor Francisco Calheiros foi um professor muito famoso, muito conhecido aqui em Manaus, autor de vários livros, advogado, foi o advogado inclusive responsável pelo caso da Isadora Turi, e, enfim, uma pessoa muito importante. Ele foi o fundador ali da Academia Itacoatiarense de Letras, da Academia de Letras e Cultura da Amazônia, e meu professor, eu tive o privilégio de conhecê-lo, personalidade ímpar, e depois de discutir com mais de uma pessoa, nosso mandato participativo, como eu venho dizendo, né, todo mundo achou que seria uma boa ideia homenageá-lo após o seu falecimento. Ele morreu de forma heróica, estava isolado há não sei quanto tempo em casa, e aí a mãe dele contraiu Covid. Ele viajou de carro para Itacoatiara para socorrer a mãe, porque ela morava sozinha, e contraiu Covid dela. Os dois se internaram, ela se curou, voltou lá para agradecer e ele morreu no dia seguinte. Vereador, agora falando de pandemia, o senhor deve estar acompanhando os números. Graças a Deus, Manaus, o Amazonas está reduzindo o número de casos, mas infelizmente ainda há um número muito grande de aglomerações, de festas clandestinas, principalmente no nível mais alto. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um absurdo e eu acho que o empresário que faz isso, que dá uma festa, não pode nem ser chamado de empresário, é um criminoso. E justamente para combater esse tipo de coisa, eu lancei 2 propostas de lei. Uma delas é para proibir qualquer tipo de benevolência por parte da prefeitura, por parte da administração pública, no que diz respeito às empresas desses empresários e aos empresários em si. Eles não vão ter direito a nenhum tipo de desconto, flexibilização, isenção em qualquer tipo de taxa ou imposto municipal. Dependendo do porte da empresa, isso pode representar aí R$100 mil ou até mais em impostos que eles vão ter que pagar e que não tinham que pagar antes por causa de alguns descontos que eles tinham. Voltando à questão da ouvidoria, né? Foi por meio da ouvidoria que o senhor recebeu denúncias de que estava havendo uma negligência, interrupção
do projeto Leite do Meu Filho, do programa Leite do Meu Filho. O que o senhor fez? Qual foi a atitude que o senhor tomou? Bom, nós já ingressamos com alguns pedidos no Ministério Público, eu já enviei requerimentos de informação e ofícios à Prefeitura e às secretarias competentes, já levei o tema às redes sociais e, infelizmente, nenhum dos meus requerimentos de informação nem ofícios foram respondidos pela Prefeitura. Eu quero saber o que o senhor quis dizer. O senhor é muito atuante nas redes sociais. Eu acompanho um Twitter, principalmente. Eu quero saber o que o senhor quis dizer com a frase "menos lento não é o mais rápido". Bom, o Brasil sempre foi referência mundial em vacinação. E agora a gente perdeu muito da capacidade que a gente já tinha. Não por falta de vacinas, como no resto do mundo, porque não está faltando, ou pelo menos não está faltando da forma como as pessoas esperam, mas por falta de gestão, por falta de trabalho, por falta de logística do governo federal, do governo estadual e das prefeituras no Brasil inteiro. E Manaus, embora faça uma propaganda enorme dizendo que é a cidade mais rápida a vacinar, na verdade não é a mais rápida, é a menos lenta. Se a gente continuar no ritmo que a gente está, a gente só vai vacinar 100% da nossa população no final do ano que vem ou do próximo, de 2022 ou 2023. E esse período é inadmissível, a gente precisa vacinar a nossa população ainda no ano de 2021. Para isso, a gente precisa acelerar. Eu vou dar um exemplo aqui. Há cerca de 15 a 20 dias, o governo federal determinou que, obrigatoriamente, as prefeituras do Brasil deveriam utilizar as doses estocadas para a segunda dose como primeira dose. Por que eles fizeram isso? Porque nós já temos os insumos, as fábricas e o pessoal necessário para produzir as doses. A Fiocruz e o Butantan garantiram que vão conseguir entregar as doses justamente porque as doses já estão em produção. Então não teria sentido a gente continuar com as doses estocadas. De lá para cá, depois dessa obrigatoriedade do uso, a Prefeitura começou a enrolar e definir critérios que já deveriam ter sido definidos desde o início no Plano Municipal de Vacinação, que, por sinal, só foi liberado, só foi feito, arrisco dizer, por causa de uma decisão judicial da doutora Jaisa Frasch. Eu cobrei várias vezes e não fui respondido nenhuma das vezes pela Secretaria Municipal de Saúde sobre esse Plano Municipal de Vacinação. Por exemplo, o que está sendo feito com as sobras das doses? Será que estão jogando fora as sobras? Porque sobram doses ao final de cada dia. O que estão fazendo? Quais são os critérios para vacinar as pessoas com as sobras? Não sei e não tenho como informar a população que vem até mim perguntar por que a Secretaria Municipal se omitiu e não respondeu nenhum dos nossos ofícios, nem requerimentos de informação até então. Eu lembro que esses requerimentos de informação que são feitos oficialmente através da Câmara Municipal, eles têm um prazo para serem respondidos. E se a Prefeitura não responder, o gestor responsável corre o risco, inclusive, de perder o cargo. Isso é algo gravíssimo e eu chamo a atenção justamente para isso. É isso que eu quero dizer quando eu digo que a vacinação em Manaus não é a mais rápida, é a menos lenta. Ainda sobre o seu Twitter. Ontem o senhor disparou um Twitter dizendo: "Estou sentindo um cheirinho de lixo aqui". Será que são esses contratos? O que isso significa? Eu ia lançar agora, no dia que eu fiz esse tweet, algumas informações a público, mas decidi não lançar ainda, porque nós estamos fazendo uma investigação aprofundada no portal da transparência. Já encontramos muitas incongruências, informações que estão lá e depois somem, dificuldades com o sistema, que não é de fácil acesso para a população em geral, e vou levar essas informações a público. Temos algumas denúncias gravíssimas relacionadas ali a empresas que, por exemplo, desde 2003 já fizeram um contrato, já venceram e só com termos aditivos e termos aditivos continuaram prestando serviços à Prefeitura sem licitação. E aí eu questiono, será que não é o momento dessas empresas participarem de uma licitação? Não é o momento de a Prefeitura fazer a licitação? Será que faltou energia para fazer a licitação? Não sei, eu não acho que essas são as únicas empresas que prestam esse tipo de serviço no Brasil inteiro. É muito difícil de acreditar nisso. Então esse é o tipo de informação que eu vou levar a público, a plenário, na próxima semana. Nós estamos conversando com o vereador Amon Mandel. Vereador, e agora eu quero saber do Amon, jovem de 20 anos. O
senhor não é 24 horas vereador, tem aquele momento que o senhor é pessoa, é amigo, é filho. Conta pra gente um pouquinho desse dia a dia, desse momento, o que o senhor faz? Bom, eu estou no espectro. Eu tenho alguns hobbies muito específicos e, na verdade, a atividade, a vereança, ela é ao mesmo tempo o meu trabalho e o meu entretenimento. Então, sim, eu vou dormir pensando no projeto de lei que eu vou fazer no dia seguinte. Eu acordo pensando no projeto de lei do dia seguinte, nos ofícios e nas redes sociais. E, bom, quando eu não estou fazendo isso, eu escuto músicas por várias horas, eu gosto muito de escrever, inclusive o nosso projeto começou num grupo de escritores ali que me conheciam e propuseram justamente essa candidatura, disseram que me apoiariam se eu me candidatasse. E jogo xadrez também. Gosto de jogar xadrez, escutar música por horas seguidas e escrever. Gente, esse é Amon Mandel, vereador, ouvidor geral, ativista e uma pessoa muito gentil, muito doce, que eu gostei muito de conversar. Vereador, eu quero agradecer em nome de toda a equipe da Revista Cenário, em nome da nossa diretora-presidente, Paula Itaife, e dizer que o espaço está aberto para o senhor, para a sua equipe, sempre que houver novidades, sempre que houver necessidade de divulgar bons projetos. Muito obrigada pela sua participação, em nome de toda a nossa equipe. Muito obrigado, André, muito obrigado a toda a equipe e muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui nessa entrevista. Gente, vida longa e próspera. A gente vai ficar por aqui. Você confere a programação do Cenário Entrevista nas redes sociais e também no site da Revista Cenário. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo.